Uma coisa é muito clara: a falta de concorrência faz muito mal, Celso Romano, ao consumidor. E a gente vê todas essas justificativas nas questões das cobranças adicionais que se vem fazendo ao longo do tempo em cima dos passageiros. Quando a gente coloca a bagagem despachada, aí todo um movimento, vamos dizer, um lobby em cima de que passagem despachada cobrada, por outro lado, diminuição do valor do bilhete. Uma grande mentira, se a gente puder falar no português claro. Por outro, a gente pode falar que aumentou ao invés de diminuir. Marcação de assento. Uma questão, assim, no meu ponto de vista, absurda também, para ser cobrado. O assento conforto, quando se fala principalmente aqui, Luciana Tenesco, te cumprimento com muito carinho pela sua luta, sobretudo lá em Minas Gerais, também falando sobre a questão da cobrança da passagem despachada, mas o assento conforto, que as empresas deveriam dar como oportunidade, porque a gente sabe que, né, a nossa biologia, às vezes tem um passageiro maior de tamanho, um pouco mais fortinho, que poderia ter esse conforto, mas sem onerar no seu bolso. A questão da antecipação do voo, enfim, eu não consigo enxergar isso, e quando eu percebo na apresentação onde se fala que aumentou muito o custo, mas não aumentou a passagem, aumentou sim a passagem, e aumentou os penduricalhos, que naturalmente aumenta a passagem. Então ficou ali um aumento implícito dos valores das passagens. Os dados também que compõem a tarifa não são claras ao consumidor. Quando se fala, é o combustível, é isso, é aquilo, a gente não consegue ver realmente se esses dados são claros. E isso facilita muito as empresas de justificarem qualquer tipo de solicitação de diminuição de tarifa. Bom, o Sistema de Defesa do Consumidor já se posicionou, à luz do CDC, que essas cobranças adicionais soam como abusivas, e eu vou fazer uma analogia que é como se você fosse num restaurante, presidente João Maia, de self-service, você vai comer. Naturalmente você precisa de um prato. É como se o restaurante te cobrasse o prato também para você servir a comida. Então, não faz o mínimo de sentido. E os talheres também, obrigado. É uma outra cobrança aqui no hall do self-service, né? Então, em relação à ANAC, infelizmente não me lembro de notícias que chegam à mídia que são boas ao consumidor. Quando a gente ouve alguma coisa sobre uma notícia da ANAC, normalmente vai contra aí não vai em prol do consumidor. A gente vê, como aqui o presidente colocou, encerrando, se a gente vê voo internacional mais caro que voo doméstico, e essa casa aqui, tá todo mundo falando, é um laboratório sobre a questão da malha viária e principalmente dos valores de passagem. Se você pegar a vida de um parlamentar que mora distante e precisa vir e voltar de avião, ele vai ter certeza que como as coisas são complicadas e pode ser até fazer até um estudo das variações. E para encerrar aqui, senhor presidente, gostaria de deixar uma conclusão e uma sugestão, que o relatório dessa audiência e um ofício dessa comissão fosse juntado para pedir urgência para o relator Altineu Cortes sobre a questão aí do PDC 578 de 2016. A gente precisa tratar desse assunto, nós vamos ter coragem de enfrentar esse ponto, que é muito caro aos nossos consumidores.